Agora, essa é a parte que muda tudo, presta atenção. O Vecna já estava lá no primeiro episódio de Stranger Things e o Demogorgon era só um cão de caça enviado pelo Vecna. Então o Vecna é um único chefão, o deus dessa dimensão inteira. O Devorador de Mentes é a arma dele e os Demogorgons são o exército dele. O Vecna se aproxima, olha para o Will e diz que finalmente eles podem começar. Ele prende o Will com os tentáculos à parede, eles levantam o corpo do Will que ainda está inconsciente e o Vecna se conecta nele. Então ele diz, você e eu vamos fazer coisas tão lindas juntos, William. Aí que tá, ninguém chama ele de William. Isso é muito formal, mas também demonstra que o Vecna sabe muito bem quem ele é. O Will foi escolhido a dedo, cara, a dedo. Galera, foi uma escolha e um sequestro muito específicos, percebe? Nessa cena o Will acabou de virar a porta de entrada do Vecna pro mundo real. Essa é a origem. Isso mostra de onde vem os arrepios na nuca na 4ª temporada. Tudo começa aqui, nessa biblioteca, com essa violação nojenta pela boca do Will. É exatamente o que o Hopper e a Joyce veem quando encontram o Will no final da 1ª temporada. A gente sempre assumiu que aquilo, né, era alguma coisa com o Demogorgon. Talvez como ele incubava os filhotes, ou como se alimentava, ou sei lá, algum parasita alienígena aleatório, né, aquelas coisas nojentas lá. Mas não, aquilo não era um parasita aleatório, era uma conexão. Aquilo era o Vecna pessoalmente plugando o Will diretamente na mente coletiva. Quando o tentáculo entra, os olhos do Will se arregalam de novo. O Will estava à beira da morte depois da queda da árvore, mas a partir da conexão com o Vecna ele acordou, exatamente no momento que ele virou parte do Vecna. Foi assim que ele ficou consciente de novo. Então isso confirma tudo. Primeiro que o Vecna é o vilão principal desde o episódio 1. O Will não foi só levado pra lá, cara, ele foi selecionado. E quem escolheu ele foi o próprio Vecna. Então essa cena mudou tudo, mudou até as coisas que não apareceram aí nessa cena. Mas se a gente voltar, cara, lá no primeiro episódio, tudo encontra outro sentido agora. Por exemplo, agora dá pra dizer que foi o Vecna que levou o Will, e não o Demogorgon. Mas Pedro, o bicho que apareceu era o Demogorgon. Será mesmo, cara? Quando todo mundo assistiu a 1ª temporada, a gente assumiu que foi um Demogorgon que levou o Will. Até porque ele era o vilão principal da temporada, né? Ok, mas agora, depois de tudo que a gente sabe sobre o Vecna e o mundo invertido, né? Porque tem uns detalhes muito importantes do episódio 1 que só fazem sentido agora. Muda tudo. Me diz aí, os Demogorgons têm habilidades telepáticas? Não. Então como que o Demogorgon abriu a tranca da porta do celeiro? Me diz, quem tem habilidades telepáticas? Sabe, de mover as coisas com o poder da mente? Pois é, só ele. O Vecna. Como eu já falei nesse vídeo aqui, cara, o Demogorgon, ele é o cão de caça. Mas o cão de caça nunca vai sozinho. Ele vai com o dono, com o mestre dele. Então o Vecna tava lá junto naquele dia. Aliás, cara, lá na floresta, logo no primeiro episódio da série, o Will dá de cara com uma figura estranha, muito magra, lembra? Quando isso aconteceu, todo mundo assumiu que aquilo era o Demogorgon, já que ele era o vilão principal da temporada. Só que agora que a gente sabe mais sobre o Vecna, pô, essa cena muda tudo, mudou completamente. Aquela figura tem tudo pra ser o Vecna, e aqui tá o motivo. Primeiro, o que tava perseguindo o Will tinha habilidades psíquicas. A gente viu a criatura destrancando a porta por dentro sem tocar na fechadura. Então, tem habilidades psíquicas. Outro detalhe é que lá na 1ª temporada veio o som do sino, né, do relógio, quando o Will foi atacado. Isso também é uma marca registrada quando o Vecna ataca. Além disso, na 4ª temporada, o próprio Vecna confessou pra Nancy que foi ele quem matou a Bárbara, ou seja, ele já tá